Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Parabéns por você estar aqui. Mais uma vitória sua diante de um mundo cheio de diversão, de tanta coisa que você poderia estar fazendo para se divertir, para distrair a sua mente. Você escolheu o melhor, você escolheu avançar, evoluir. Parabéns para você. Olha só, é muito difícil a pessoa evoluir quando você tem um mundo cheio de distrações, chamando você para brincadeiras, né? Vamos ver um filme, uma série, passear, ver o rio, ver o mar, ver qualquer coisa. Tudo isso é bom, mas tudo isso é melhor quando você está com o seu lugar ao sol já preparado, já reservado. Não esqueça disso. Você está de parabéns por insistir em evoluir. Pode não ser dessa vez, pode ser difícil, pode ser complicado, mas o importante é você persistir e continuar colocando um tijolo a cada dia na parede da construção da sua própria evolução. Parabéns para você. E isso eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando de verdade. Parabéns para você. Vamos lá, estou aqui com nossa aula de hoje, é sobre informática para concursos públicos. Essa aqui é a nossa apostila, a gente está terminando de preparar ela para mandar para os nossos inscritos que adquiriram essa apostila. Se você quiser adquirir ela, fala com a gente, né? Já tem aí o telefone, vou deixar nos comentários abaixo, ou vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir, essa apostila vale para vários concursos, né? Vale para o de Itabuna, vale para o de Lauro de Freitas, vale para outros concursos, enfim. E eu preparei ela dessa forma. Eu coloquei aqui, ó, parte de teoria e parte prática, ó. Teoria e prática. Porque teoria e prática é questões, né? A prática é questões, é para você praticar. Aí você vai adquirindo experiência, tá? E eu deixo aqui para vocês logo de para abrir esse vídeo, uma frase importante que toda adversidade, circunstância desagradável, fracasso e dor carregam consigo a semente de um benefício equivalente. Tem um benefício em todo o sacrifício que você faz. Se você prestar atenção, se você olhar mais profundamente para as coisas, você vai conseguir perceber que as dificuldades que você passa, as dificuldades que você atravessa, o deserto que você está, é possível que você esteja. Tudo isso traz consigo um aprendizado e uma força que você tira de Deus, que você tira de Jesus Cristo, e isso é que te motiva a você avançar. Então toda adversidade, ela traz consigo a semente de um benefício equivalente. Tudo que você passa, se você continuar trabalhando, insistindo, estudando, o benefício que vai vir para você é equivalente, eu digo que é ainda maior do que o sacrifício e a adversidade que você passou. Napoleão Hill. Essa frase é de Napoleão Hill. Nossa apostila é composta da seguinte forma: o dicionário da informática, né? O dicionário ele é muito importante você ler. Muito importante mesmo. Por quê? Porque as questões de concurso costumam usar essas palavras da informática. Adware. O que é Adware? Você sabe o que é Adware? Então, é um programa de computador, né? Um programa, ele é montado para exibir propagandas. Se chama Adware, né? Ele é indesejado. Ele entra no computador, ele se instala, né? E você vai ali usando ele. Ele vai atrapalhando sua vida. Ou seja, fica aparecendo, pulando umas caixas na tela. E isso é um adware. Aí a prova pode cair uma palavra. O que eu quero enfatizar é que essas palavras em inglês, que para a gente tem pouco significado, acaba sendo o que a prova coloca lá, ó. Backdoor, né? O que é backdoor? Back é atrás, door é porta, né? É uma porta atrás, uma porta escondida, é uma porta criada por algum aplicativo malicioso. O que é uma porta? Quando você está na internet, você está lá se comunicando, o seu computador está se comunicando com outro computador. Na internet é isso que acontece, um computador se comunica com outro, né? E ali um programa ele abre uma porta que você desconhece, que ela é proibida, que ela é oculta, por onde vai passar coisas que não deveriam, por exemplo, roubo de informação, né? Então é um aplicativo malicioso com a finalidade de estabelecer um canal de comunicação
do nosso dispositivo para um ponto no qual nossos dados ou ações possam ser manipuladas, né, roubadas. Então, isso tudo é o que? O dicionário que está aqui. É importante você. Por isso que eu coloquei ele, ó. Banco de dados. O que é um banco de dados? Aí, esse aqui vai mais de 17, são 17 páginas só de dicionário. Coloquei para você aí, tá? Só de dicionário da informática. Muito importante você pegar e você ler isso aí. Eu tava pensando em fazer uma apostila extensa, fazer uma apostila com mais de 100 páginas e tal, mas eu vi que acaba sendo muito cansativo, né? Muito cansativo. Eu tava até fazendo aula, depois não deu certo, tá vendo que tá marcado? Aí foi de outras aulas que eu tava fazendo. Mas enfim, na aula passada também eu falei sobre isso aqui, ó. Eu falei sobre isso aqui, eu falei sobre o modelo de Newman, né? Eu falei sobre os dispositivos de entrada e saída, né? O dispositivo de entrada e saída. E eu falei sobre dispositivos que tem dupla função, tem entrada e saída. Aí você vai dar uma olhada nisso. E agora eu quero partir aqui já para a parte de eu quero partir aqui para a parte de questões relacionadas àquilo ali, aquela parte de entrada e saída de dados. Eu deixei para você aqui, ó, bastante questões, tem 10 questões aqui tratando sobre essas eu não vou responder, vou deixar para quem tem a apostila responder aí e ir se aprofundando, tá? Aqui embaixo está sempre o gabarito, ó, sempre embaixo eu coloco o gabarito. Aqui eu coloquei questões sobre entrada e saída de informação de um sistema de computação. Quem viu a primeira aula, quem não viu a primeira aula de informática, volta lá e dá uma olhada, porque eu já falei esse assunto, tá? Eu provavelmente vou deixar mais uma aula aí, porque eu tenho um videozinho de mais ou menos uns 13 minutos e vale a pena ver ele, porque eu falei sobre aqueles assuntos ali. E aí eu vou colocar também, para não perder. Então vamos fazer umas questões aqui que caem. Eu vou mostrar umas questões que eu elaborei e botar questões também que a banca elaborou, para você ver como é que a banca cobra, tá? Então, nesse caso aqui, ó, sobre dispositivos de entrada e saída, para quem viu a primeira aula, que eu já disponibilizei aqui, e vai conseguir responder bem essas questões aqui, ó. Quais são os exemplos de dispositivo de entrada? É assim que a banca cobra, ela quer saber o que é um dispositivo de entrada. Porque o computador ele tem dispositivo de entrada, né? De processamento, de saída, né? Então aqui, por exemplo, um computador, ele tem um dispositivo de entrada, que é teclado, mouse e outros elementos. Tem o dispositivo aqui de processamento, que é o CPU, é o processador. Ele tem a memória principal, que é a memória RAM-ROM. São memórias temporárias e memória permanente. Tem a memória secundária, que é o disco rígido. E tem o dispositivo de saída, que é o monitor, impressora ou outros, né? Aí nas nossas questões aí, tá na página 22, tá perguntando sobre isso, né? Quais são os exemplos de dispositivo de entrada e saída? Dispositivo de entrada. Dispositivo de entrada aqui, ó, os principais são esses aqui, ó, teclado e mouse. Porque se você olhar, a impressora ela imprime, então ela sai as informações. O monitor ela mostra as informações que estão dentro do computador, as informações estão saindo do computador, né? Caixa de som também a informação está saindo. Scanner. O scanner, a informação está entrando, mas tem caixa de som que está saindo. Então essa questão aí não poderia estar certa, porque tem o scanner. Projetou as informações sai, microfone a informação entra. Só que se projetou a informação sai, então não pode ser essa. Scanner a informação entra, não poderia ser essa, né? Aliás, eu estou viajando aqui. Deixa eu apagar aqui para explicar melhor. Por exemplo, por que é a B? Porque o teclado e mouse são dois dispositivos de entrada. As informações entram no computador. Impressora é de saída, então não poderia ser de entrada. Scanner é de entrada, mas caixa de som é de saída, então não poderia ser a C. Projetor é de saída, microfone é de entrada, então não poderia ser a D também. Então só sobrou o teclado e mouse, né? Qual dos dispositivos é considerado de saída? De saída, aqui nós só temos o scanner, olhando logo de cara. Porque, aliás, vamos apagar, tá errado. Novamente, falta de atenção. Dispositivo de saída, nós só temos o monitor. O monitor, porque o scanner é um dispositivo de entrada. Você bota um papel lá, ele transfere esse papel, essa imagem para o modelo digital dentro do computador, né? Tipo uma impressora reversa, né? Imprime para dentro do computador. Teclado e mouse é de entrada, como nós vimos anteriormente. Então só poderia ser a letra B. Viu aí como é que cai nos concursos?
Ele quer saber se você consegue analisar o que é um dispositivo de entrada e de saída. Um joystick, por exemplo, um joystick é um exemplo de qual tipo de dispositivo. Ó, o joystick ele pode ser entrada, né? Ele pode ser entrada. Mas ele poderia ser de saída também, porque quando você olha o joystick, ele treme, né? Então, essa aqui poderia ser uma questão passível de anulação. Então, se o joystick treme quando você está jogando, quem joga sabe que o joystick dá aquela tremidinha, tem um motorzinho, ele vibra, então ele está recebendo uma informação que vem de dentro do computador. Essa informação está saindo para o joystick. Mas o que está saindo então? Está saindo um movimento, está saindo um dado, uma informação ali e está causando um resultado no mundo físico. E isso é um dispositivo de entrada e saída. Portanto, essa questão poderia ser anulada, tá? Tem isso também nas provas de concurso, se você não sabe. Questões podem ser anuladas por ambiguidade, por ser uma questão mal elaborada, tá? Essas questões aqui foi elaborada por nós mesmos aqui da Via Coach, por quê? A gente também elabora questões. E aí acaba que a gente cria questões que servem como material didático para a gente trabalhar, né? Qual dispositivo é comumente usado para digitalizar? Aqui nós já estamos na 14, né? Se bem que aqui não é... Ah, é porque acompanhou as de cima ali. Mas tudo bem. Página, se você tem a apostila, ó, é a página 22, tá? Então aqui, ó, qual dispositivo é comumente usado para digitalizar imagens e documentos? Digitalizar imagens e documentos só pode ser scanner, né? Porque o teclado não digitaliza nada, o monitor mostra as informações que estão dentro da CPU, do computador, do aparelho, enfim, né? O monitor ou a tela, ela só mostra as informações. Então, por exemplo, o que é um computador, né? Computador é todo aparelho que processa, armazena e faz comunicação. Um celular é um computador, então? Um celular é um computador. Se você pegar um tablet é um computador, também é um computador, né? São computadores isso aí. Agora a gente não chama de computador, a gente dá um outro nome lá, tablet e tal. A gente costuma chamar computador somente essa CPU, né? CPU, monitor, teclado e mouse, aquele computador básico. E aquilo ali é um PC, né? Um personal computer, um computador pessoal, um dos primeiros computadores. Hoje tem o tablet, hoje tem o celular, que é mais usado, é o computador mais usado, é o que você carrega no bolso. É o celular, né? Que a gente chama de celular. É um computador. Aí nós temos aqui, ó, 15. Um alto-falante é um exemplo de qual dispositivo? Um alto-falante é um exemplo de dispositivo de saída, né? As informações estão saindo do alto-falante, né? Estão saindo de dentro do computador. É um dispositivo de entrada? Não, ele é um dispositivo de saída. Viu aí? Aqui ele inverteu, a questão foi invertida, a gente inverteu ela, a gente botou aqui o alto-falante, ele é o quê? Saída. Ele não processa informação, ele não armazena, ele só a informação sai, né? É bem simples, na verdade, essas questões. Agora, sobre CPU e processadores, fizemos algumas questões. O que é a CPU? É o chip principal de um computador. Então, quando a gente pega aqui, ó, por exemplo, um processador de um computador. Bom dia, princesinha. Você tá bem? Quer aparecer aqui no vídeo? Não. Processador de um computador. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o que é um processador. Processador é o chip principal do computador. Quem apareceu aqui foi N. Minha filhotita tá ali, apareceu aqui. Isso aqui é o processador do computador. Ele é o chip principal de um computador. É ele que faz o processamento de dados, das informações. O que você está vendo aqui é o invólucro de um processador. Esse aqui é um chip processador. Normalmente o chip em cima ele vem escrito a fabricante. A Intel é uma das mais importantes fabricantes do mundo. Esse aqui é o modelo dele, é o Core i3, né? Tem outra fabricante aqui também, ó. Esse chip aqui é um chip fabricado pela AMD, que é uma outra empresa fabricante de chip. Tem vários tipos de processador, ó. Esse aqui já é um Core i7 900, né? Um quad-core. E aí nós temos vários outros chips, né? Esses chips normalmente eles podem ser do tipo solto. Desse aqui é um tipo que você pode remover, ó, é um chip que você pode remover igual a esse anterior que eu estava mostrando, né?
igual a esse aqui, e tem um chip que vem anexado à placa-mãe. Ele é soldado à placa, ó. Ele é soldado à placa do celular, ou do computador, do tablet, enfim, do computador de modo geral, né? E isso significa o quê? Que esse aqui não é removível. Você, com esses aqui, esses modelos aqui, ó, você pode fazer upgrade, ou seja, melhorar a máquina, fazendo com que você tire o chip e coloque outro, né? Ah, professor, isso cai no concurso? Claro que está caindo, cara, está caindo tudo. Você tem que ser um técnico hoje para você passar nessas provas aí. Mas, para você que vai fazer o concurso Lauro de Freitas ou Itabuna, saiba que vai cair algumas questões sobre isso, né? Sobre parte de hardware, parte de software. Mas não se assuste. Se você ler a apostila e você dar uma estudada, você já vai estar um passo à frente aí da maioria que não quer nem saber disso, nem está fazendo essas aulas, né? Então vamos falar de processador agora. Qual é a função principal da unidade central de processamento, ou seja, do processador, né? Qual é a função principal? A função principal é exibir imagens na tela? Não. Controlar o dispositivo de entrada e saída? Não. Será que é armazenar dados permanentemente? Não. É executar cálculos e instruções. Menininha. Realizar cálculos e instruções, né? Então, um processador de computador, ele executa cálculos e instruções de processamento e executa as instruções dos programas, né? Porque quem é que exibe as imagens na tela? A tela exibe as imagens, né? Controlar dispositivo de entrada não é função aqui do processador. Ele tem um chip específico para isso. E armazenar dados é no SSD, né? Onde armazena os dados é no SSD. Portanto, não seria aqui no processador, né? O que significa a sigla gigahertz? Aqui está falando do seguinte, ó. O computador, ele ao armazenar as informações, ele utiliza as medidas de armazenamento que a gente chama de bits e bytes. Então, o computador tem aqui, ó, a gente tem uma escala. Essa tabela que eu vou mostrar para vocês agora é uma tabela, a escala de bits e bytes, são unidades de medida de armazenamento de informação. Se a gente tiver tempo, a gente vai trabalhar essas aulas também, ó. O que é um bit? O que é um byte, né? Um bit é a menor informação que o computador armazena. Um conjunto de 8 bits forma um byte. E quando nós temos 1024 bytes, aí a gente chama de kilobyte. Muda a medida, né? Quando a gente tem 1024 kilobytes, aí chama de megabyte. 1024 megas a gente chama de gigabyte. 1024 gigas a gente chama de terabyte. E 1024 terabytes chama de petabytes. Hoje, os computadores, ao você armazenar informações, normalmente a maioria das informações são em megabytes. Informações maiores ficam em gigabytes e informações assim muito grandes, quando você tem muitos dados, aí é em terabyte, né? O petabyte é mais para armazenamento de larga escala, lá em servidores, computadores servidores, né? Então aqui você tem um exemplo de como funciona o bit, né? O bit é apenas a menor informação que o computador consegue armazenar e processar. Quando forma 8 bits, essa cadeia de 8 bits a gente passa a chamar de byte, né? Então byte é um conjunto de 8 bits. Só revisando aqui para você, tá? Só revisando aqui para você rapidamente. O que eu recomendo para você? Ah, professor, como é que eu vou aprender tudo isso? Eu nunca nem vi isso aí. Olha, recomendo você pegar e sentar e dar uma assistida nas aulas que a gente está tendo aqui no canal. Recomendo você ler a apostila, se você não tem, tenha, porque tem essas informações lá. Recomendo você buscar mais informações na internet, fazer pesquisas e ir abrangendo o seu nível de conhecimento sobre isso aí, sobre bits e bytes, tá? Saiba apenas que, para efeito de prova, bit é a menor informação, o byte é um conjunto de 8 bits, né? Como eu coloquei aqui nessa tabela. O bit é a menor informação, o byte é um conjunto de 8 bits. Quando forma 1024 bytes, ele chama de kilobyte. O computador passa a chamar de kilobyte. Quando forma 1024 kilobytes, passa a chamar giga. 1024
aliás, quando forma 1024 kilobytes, passa a chamar megabyte, né? Quando tem 1024 megabytes, passa a chamar gigabyte. 1024 gigabytes forma 1 terabyte. 1024 terabytes forma 1 petabyte. É assim que é, tá? Deixa eu mostrar aqui dentro de um sistema de computador real, né? Porque eu trabalho com computador real mostrando as informações. Então, por exemplo, eu tenho aqui um arquivo de de uma banda. Esse arquivo, vocês podem ver aqui, ó, que ele foi criado dia 22/11/2022. O sistema registra tudo, qualquer computador é assim, né? O tipo de arquivo é MP3 e o tamanho dele, ó, vem uma escala aqui de tamanho. Esse arquivo tem 162.268 kilobytes. Na prática, o computador está registrando aqui em kilobytes. E esse arquivo, quando a gente puxa aqui em propriedades do arquivo, ele mostra em megabytes, que é 158 megabytes. Então, 162.000 kilobytes é apenas 158 megabytes. Ah, é difícil demais. É um pouco no início, mas depois você se acostuma, né, com essa linguagem aí. Voltando lá para a nossa questão, a gente tem aqui. O que significa a sigla gigahertz em relação a processadores? Bom, eu tava falando ali, ó. Eu falei de gigabytes. Eu falei medidas de armazenamento. Aqui ele está pedindo de velocidade. As medidas de velocidade são medidas também em gigas, em megas, em bits, em bytes. Né? Tem um megahertz, tem um gigahertz. Aí nós temos aqui, ó, o megahertz. Vamos botar aqui, ó, o megahertz. Megahertz. O megahertz também, ó, é uma unidade, né? Tá aqui, ó, vou mostrar para vocês rapidamente. Não posso falar agora. Estou ocupado. Aumenta aí. Tá. Já tomou café? Não. Toma café, vai. Eu não gosto. Não gosta? Ah, meu Deus. Ó, o megahertz é uma unidade de frequência que equivale a 1 milhão de hertz, ciclos por segundo. Então tá falando aqui, ó, que toda a informação no computador ela gira em torno de ciclos de processamento, né? A gente chama de frequência. É usada para medir a frequência de ondas, como ondas de rádio e televisão. Seu símbolo é o megahertz. Esta unidade antigamente denominada megaciclos. Então, o megahertz, o megahertz tem seus múltiplos, né? Tem o hertz, começa aqui com o hertz, vai para o kilohertz, que é a escala dos 1000, né? E tem o megahertz, que é a escala do milhão. Na prática, você tem assim, ó. O hertz é 1, é como se fosse um bit, né? O kilohertz é 1000. O megahertz é 1 milhão, o gigahertz é 1 bilhão, o terahertz é 1 trilhão de ciclos de processamento, né? Aí os computadores hoje, atualmente, eles trabalham com esse ciclo aqui de gigahertz, né? De gigahertz. Então, quando a gente pega um processador, ele está trabalhando em gigahertz. Então, o que é o gigahertz? Gigahertz representando a velocidade de clock, tá? Então, o que significa gigahertz em relação a processadores? Aí a gente poderia botar aqui, vamos ver qual é a certa, né? Representa a velocidade de clock, ou seja, de processamento. Poderia ser essa aqui. Vamos ver gigahertz de alta velocidade, gigahertz medida de processamento. Medida de processamento, medida de ciclo, né? De ciclo de velocidade do processador, né? Geração de hardware zero. Ó, a gente tem certeza que essa não é. Gigahertz de alta velocidade não está muito certo. Gigahertz representando a velocidade do clock, né? Então, a mais correta eu marcaria essa aqui, né? Porque grande hertz também não faz sentido, né? Então, gigahertz representa a velocidade do clock. O que é clock? Clock é a velocidade do processador, né? Clock. Computador. Vamos botar aqui para a gente ver o que a internet, né, nos diz. Ó. Clock está se referindo ao processador, a velocidade do processador. O clock é o ciclo, são ciclos de dados, né? Os ciclos de processamento. Então aqui, ó, o que é o clock? Tá vendo que o dicionário lá da nossa apostila ele é importante? Por que ele é importante? Porque você vai ter esse dicionário da apostila,
vai aparecer palavras que você às vezes nunca viu, né? Às vezes nunca viu. E se você não estudou isso, não vem estudando isso, fica mais difícil, né? Porque o clock é isso, o clock é a velocidade, né? O clock ou frequência é um termo utilizado para determinar a velocidade de um processador em hertz. Basicamente, ele define a quantidade de ciclos que o componente consegue realizar a cada segundo. Então, é isso aí, tá? Vamos em frente. Outra questão, a gente não pode perder tempo, a gente tem que avançar e tem também que ter um pensamento rápido. Se você precisa de revisão dessa aula, você pode voltar, revisar ela, depois pegar esses dados e ir pesquisando, né? Então aqui, qual é a principal função do cache de um processador? Função do cache de um processador. O que é o cache? A gente precisa saber o que é o cache, né? Se você nunca viu, ó. O cache é um armazenamento, né? Cache de um processador, ó. Cache de um processador. A gente vai botar aqui, ó. Então aqui, ó, vamos pegar a definição baseada em um texto, né? Baseado em um texto, para a gente ver aqui o que é o cache. Ó, a memória cache em essência, uma ponte entre a RAM e o processador. Ela faz o quê? Ela armazena cópias de dados da RAM, que são frequentemente usados, tornando o processo de recuperação dos dados muito mais rápido. Então, o cache é um intermediário ali, né, entre o processador e a memória RAM. E ela é muito mais rápida do que a memória RAM, a memória chamada memória cache, né? Então, qual é a principal função do cache de um processador? Armazenar programas? Não, não é armazenar programas. Armazenar dados permanentemente? Não é permanentemente, né? Agiliza o processo de acesso a dados frequentemente usados. É essa aqui, tá? Então, armazena dados permanente não é, aumenta a velocidade de armazenamento também não, né? Então seria a letra D. Veja que eu estou passando rápido. Eu estou falando rápido, eu falo rápido e eu vou pegando as informações e mostrando para você. Se você precisa de mais, pode ver o vídeo na velocidade mais baixa, ou você pode pegar os assuntos aí e ir aprofundando, pesquisando mais, tá? Ah, mas está muito avançado, eu preciso do básicozinho lá de trás. Olha, sério, nessa altura do campeonato, a gente tem que avançar de fato. Tipo, você tem que também entrar nesse ritmo do que é mais avançado. E aí você vai estudando, revendo, vendo, revendo, até chegar ao ponto que você compreendeu aquilo, entendeu? Reveja várias vezes aquilo que você tem dificuldade e você vai chegar lá. Eu falo isso porque é a técnica que eu já usei e funciona assim, tá? O que é uma pipeline em um processador? Olha, pipeline, vamos lá. É uma palavra pouco usada, mas enfim, né? Processador, viu que é muita coisa? Não, vamos lá. Pipeline é uma técnica de implementação de sistemas computacionais onde o processador consegue paralelizar a execução de instruções. Ou seja, é uma segmentação de instruções e uma técnica de hardware que permite que a CPU realize a busca de uma ou mais instruções, além da próxima a ser executada. Então ele faz uma busca de uma ou mais instruções. Então é uma organização, é um negócio muito técnico, muito ali do processador, né? Então, ó, um dispositivo de entrada de alta velocidade, um dispositivo de saída, uma série de estágios de processamento de instrução, é a C, né? Porque não seria também um tipo de armazenamento externo. Então só poderia ser aqui a C, uma série de estágios de processamento de instrução. Você vê que não vem igual na hora que você faz a aula teórica. Ela vem diferente, né? Mas dá certo. Você consegue. Vamos para a última questão dessa sequência para a gente avançar para outro assunto, né? Porque não vai cair todos esses assuntos, mas pode cair uma questão dessa aí, de entrada e saída, de processador, né? Qual é a função do processador em um computador? Gerenciar dispositivo de entrada e saída? A gente sabe que não é. Essa aqui, na verdade, a gente já até respondeu, né? Que é realizar cálculos, e as outras a gente anteriormente tinha eliminado. Tá certo? Vamos entrar, ó, aqui embaixo, ó, tem o gabarito também que você pode conferir, tá? Ainda tem explicações, ainda coloquei assim com explicações. Às vezes eu coloquei com explicações, né? Bom, aqui eu coloquei, ó, as partes de um computador padrão. Vai cair no meu concurso aqui? Claro que vai. Eu só coloquei o que vai cair no seu concurso.
Eu não coloquei aqui coisa que não vai cair no seu concurso. Eu só coloquei o que vai cair no seu concurso, tá? Isso aqui é pego lá da apostila. A apostila foi elaborada com as partes do que o concurso pediu, do que está no edital, tá certo? Vamos para a segunda parte da aula agora. Então, pessoal, aqui nós temos agora a segunda parte da aula. São as partes de um computador PC. Ah, isso está no meu edital? Claro que tá. Vou pegar lá o edital aqui, ó, só para a gente ver, ó. Esse aqui é o do concurso de Itabuna, mas é o mesmo conteúdo lá para a prefeitura de Lauro de Freitas também, se você vai fazer para Lauro de Freitas, ó. Conceitos de informática, conceitos básicos de tecnologia da informação, pode pegar aquela parte ali do dicionário da informática e leia, tá? E veja mais coisa, vai na internet, pesquisa mais, se aprofunde. Não fique só com as aulas que eu estou fazendo aqui não. Pega a apostila, vai na internet, busque mais, entendeu? Você tem que dedicar tempo mesmo. Você vai dedicar bastante tempo agora à reta final, né? Componentes de hardware e software do computador aqui, componente de hardware e software. A gente vai falar o quê? Componente de hardware e também de software, que é essa parte aqui, ó, que a gente vai começar, ó, parte de computador. O que é um hardware? Hardware é a parte física do computador. Aí lá no edital tem componentes do hardware. Quais são os componentes do hardware? Aqui, ó, são esses aqui, ó, o monitor, que é a tela do computador, né? A placa-mãe, interno na CPU nós temos a placa-mãe, a placa principal do computador. O processador, que ele fica ligado à placa-mãe, que é a CPU, que é aquela parte que faz o processamento, né, dos dados, que a gente já viu ali o processador. Memória RAM, que é uma memória temporária, ela fica aqui ligada à placa-mãe também. Placas externas ou outras placas, por exemplo, placa de rede, placas de som e placa de vídeo. Ó, essas placas você pode anexar ao seu computador para você ter mais placas ali, tá? Isso aqui é a fonte, ó, a parte de energia do computador, chama fonte de energia, né? Um computador mais antigo ele tinha isso aqui, ó, leitor de CD e leitor de DVD. Hoje em dia já não tem mais, né? Os computadores não vem mais com leitor de DVD porque é uma mídia que só foi substituída ali pelo substituída ali pelo, como é que a gente chama? Foi substituída ali é, pelo pendrive, né? Por outros dispositivos. Disco rígido, que dentro da CPU você vai encontrar o disco rígido, que hoje já está sendo substituído pelo SSD, né? O que é SSD? Esse aqui é o metálico, com partes móveis, ó. Vou mostrar aqui para você que não conhece. Aqui a gente tem, ó, o disco rígido explodido. Vou botar explodido para você entender. Ó, é um disco rígido aberto, né? Explodido é aberto, ele mostrando as partes dele. Então aqui é um disco rígido, ó. Ele tem partes móveis, ó. Ó como é um disco rígido. Ele tem partes móveis. Ele é assim, ó. Ele tem essas partes móveis. É um disco metálico, tem essa cabeça de leitura que vai lendo as informações dentro desse disco. Olha aqui um modelo real, ó. Real mesmo. Esse aqui é um real, um modelo real. Olha como ele é. Tem alguns que armazenam mais, ele tem várias, é, várias, várias camadas de metal magnético. E essa cabeça de leitura que vai lendo. Isso aqui são partes móveis. Para ler demora muito. Então hoje em dia o disco rígido foi substituído por esse aqui, ó, pelo SSD. Esse aqui, o SSD, ele não tem partes móveis. Olha como ele é. Ele é todo baseado internamente, ó. Externamente você vê ele assim, ó. Agora internamente ele é assim, ó. Ele é com chips, tá vendo? Conectado a uma placa e não tem partes móveis. Isso dá uma velocidade incrível ao processamento dos dados, tá? Então se você pegar aqui, ó, SSD é um disco solid state disk, tá? Ou disco de estado sólido. E esse aqui o hard disk é hard disk drive. Esse aqui é aquele de metal lá que tem a leitura com aquela cabeça de leitura, né? É mais lento. Então SSD é o mais novo, mais rápido, substituiu basicamente. Tá todo mundo substituindo porque é muito mais rápido, né? O computador também tem o teclado como dispositivo de entrada e saída, teclado e mouse, né? E aí eu deixei aqui para você, ó,
uma série de informações para você ver aí. Inclusive em aulas anteriores eu já falei, e aqui na apostila tem aqui, ó, a parte de explicação, os detalhes teóricos, ó, para você pegar e você ver os detalhes teóricos, mas que na aula que eu vou passando e minha finalidade aqui é ir aqui para as questões, ó, que é para ir para a prática. Eu quero ir para a prática, né? Como os concursos abordam essas informações que vemos agora, né? Então isso aqui está no seu concurso, claro que está, ou no edital para os cargos de agente de trânsito, agente administrativo, condutor socorrista, né, guarda municipal, técnico agrícola, técnico de enfermagem, todos vão cair essa parte de informática básica e esses conceitos aqui de hardware que eu estou explicando agora nessa aula. E de software também. Vamos ver como é que cai na prova a partir de agora, né? Ah, mas eu vou fazer para a Prefeitura de Lauro de Freitas. Beleza, deixa eu olhar aqui para a Prefeitura de Lauro de Freitas, ó. Vou pegar aqui o edital da Prefeitura de Lauro de Freitas. Ah, vou fazer para Lauro de Freitas. Será que vai cair informática? Vamos ver agora. Vamos ver aqui. Informática. Será que cai? Será que essa apostila serve para Lauro de Freitas? Olha o que vai cair lá. Ó. Dá uma olhada. Ó. Dá uma olhada. Ó. Informática básica e aplicada. Informática básica, hardware e periféricos. É a mesma coisa, só trocou o nome. Porque essa banca aqui é diferente. Se eu não me engano é Consulplan. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar aqui. Não, Cefet Bahia, mas quem vai fazer mesmo é a Fundação Cefet Bahia. Deixa eu ver se é Cefet Bahia. Todas até a homologação. Eu acho que é. Cefet Bahia, né? Fundação Cefet Bahia. Pelo que eu tô vendo sim, né? Fundação Cefet Bahia. Se eu não me engano, eu vi outra banca aqui. Mas acho que eu tô enganado. É isso mesmo. Então, ó, voltando ao que interessa para você, é que a banca é diferente, mas as informações são as mesmas. Ó, hardware, periféricos, aí vem software, que são esses softwares que eles vão cobrar. Eles vão cobrar aqui correio eletrônico, backup, a mesma coisa. Então essa apostila serve para você também de Lauro de Freitas, tá? Inclusive eu vou deixar em 2 vídeos, vou deixar um vídeo para Lauro de Freitas e um vídeo para Itabuna, que aí o pessoal não se confunde, né? Porque às vezes eu subo um vídeo só, mas eu vou subir 2 vídeos aí. Eu acho que eu vou subir 2 vídeos específicos, né? Voltando então para treinar aqui, a gente precisa treinar, né, pessoal? Precisa treinar. Pega a apostila, tá? Ah, como é que eu faço para pegar a apostila? Fala comigo. Apostila é basicamente um valor simbólico, R$ 9,90, tá? Essa apostila aí que você está vendo. Valor simbólico. Tem muita questão que eu não estou respondendo, vou deixar só para você treinar lá, você responder. Questão que eu elaborei aqui e questões da banca. Vou mostrar questões da banca. No final, vou mostrar questões da banca. Como é que eu faço para adquirir a apostila? 73981550279. Esse é meu número de zap. Você liga. Aliás, você liga não, porque ligar é muito complicado. Você manda um zap, manda o recibo de R$ 9,90 e manda seu e-mail e já manda a apostila para você. Fala que você é de Lauro de Freitas. Se você for de Itabuna, tem a parte de legislação também, né? Deu tempo para a gente fazer. Tá dando tempo a gente fazer informática e legislação para Itabuna. Lauro de Freitas é só informática por enquanto que a gente fez. Tá certo? Então é isso aí. Ó, aqui o edital de Lauro de Freitas, aqui o edital de Itabuna. Informática aí a gente está com essa apostila para vocês. Qual é a função principal do gabinete de um computador desktop, né? Pessoal, tem uma confusão muito grande nisso aí, ó. O que a gente chama de gabinete? Ó, gabinete de um computador. Gabinete. Se botar gabinete, você vai ver o que vai aparecer, ó. Gabinete é isso aqui. Mas todo mundo chama isso aqui de quê? De CPU. Mas CPU, o que é CPU em termos técnicos e para prova? O que é CPU? CPU é o processador, é a central única de processamento. Ó, mas também aparece, aí já apareceu CPU também. Por quê? Porque popularmente todo mundo fica chamando isso aqui de CPU. Só que CPU é o processador, né? É a central única de processamento, é o chip principal do computador, né? Então se eu botar aqui, ó, se eu botar aqui central única de processamento. Porque ninguém fala central única de processamento, só quando você vai estudar mesmo, né? Então, aí você bota central única de processamento, ó, o que é? É o chip principal do computador, é o que a gente chama de processador. A gente não chama muito de central única de processamento ou unidade central de processamento, ó, que é uma tradução do inglês, né? UCP, unidade, unidade, unit,
Central Processes, ou CPU, Central Processing Unit, do inglês, né? Quando traduz fica assim. Mas é o que? É o chip principal do computador. Agora, olhando aqui, uma curiosidade para vocês. Olha como esse chip ele é grande ao redor, e isso tudo é invólucro. E na verdade o chip é essa parte interna, tá vendo? Que é uma série. O que é que tem dentro de um chip, professor? Ó, dentro de um chip vai ter basicamente uma série de transistor, né? Um chip de computador no microscópio. Vamos ver um chip de processador no microscópio. Ó, vamos ver aqui. Bota aqui pra você ver. Um chip de computador no microscópio. Dá uma olhada pra você ver como é que ele é, ó. Por dentro, ó. Nossa, velho. Isso aqui, ó, é em 6 microns. Em 6 microns. Aí você vai ver o que? Você vai ver isso aqui. Você vai ver o chip interligado, ó. As ligações do chip, as interligações do chip, ó. Tá vendo? Isso aqui é em 6 microns, né? Então, se você olhar ele um pouco mais distante, você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver uma série de circuitos, né, interligados. Basicamente, isso aqui é a parte central do chip. Aquela cascona que você vê é só um invólucro. Ele é bem pequenininho lá dentro. Então, é transistores interligados, né? Mas vamos voltar à nossa aula. Então, qual é a função principal do gabinete do computador? Falei da diferença entre gabinete, que é a caixa, e CPU, que é o processador em si, né? A função é o quê? Processar dados rapidamente, armazenar informações permanentes, manter os componentes do computador no lugar. Seria essa aqui, se a gente for perseguir ao pé da letra, o que a gente chama de gabinete do computador, né? Gabinete a função dele é manter os componentes do computador no lugar. É isso mesmo, né? Qual é a função de unidade central de processamento, CPU? A gente já falou disso, né? A função é o quê? É processar informações e operar em tarefas como abrir programas. Não é isso? Então, quem é que abre os programas quando você dá um clique? O processador. É o processador que vai fazer isso, tá? É o processador que vai fazer isso. Aqui nós temos qual é a função de um drive óptico de um computador. Função de um, o que é drive óptico? Ó, drive óptico, muito simples, né? Drive óptico é o CD, né? DVD. Ó, esse é o drive óptico, né? Por quê? Ele tem ali, é um laser que ele vai ler no CD e o DVD, né? Por isso que o DVD estraga, porque toda vez que você botava o DVD, ele inseria um laser em cima para ler as informações. E esse laser é altamente quente, né? E penetrante. Então ele estragava e daí a pouco o CD estava todo desfazendo, não lia mais, inclusive foi substituído. Ótimo. Agora é outra coisa que a gente utiliza, né? O que é uma função, mas todos estragam, né? O que é a função de um drive óptico em um computador? É gravar e regravar informações em mídias ópticas, CD e DVD. Beleza? Eu vou deixar as outras questões para você responder. Não vou responder todas. Você vê que tem um bocado aí na apostila. Fiz mais de 20. Eu não tenho como responder todas aqui, tá? E deixei o gabarito no final. Você fazer e treinar. Você vai treinar, você vai ver que você vai conseguir. Tá bom? Aqui, ó, a parte de bits e bytes também eu deixei, ó, o que é o bit, aí eu vou falando aqui, explicando cada um, tá? O que é o bit, o que é o byte, o megabyte, eu botei até o zeta e iota, medidas de gravação assim muito altas. E depois coloquei o que? Questões para você treinar. Essa apostila tá bem legal, dá para você sair com um resultado muito bom do concurso nessa parte de informática. Eu vou fechar o vídeo com essas questões da banca, questões da banca, questões um pouco mais difíceis, tá? Um pouco mais difíceis. Por quê? Porque as questões da banca, aquela lá eu botei para você treinar. Você vai ganhar conhecimento? Vai. A questão da banca, você vai ganhar conhecimento? Vai. Agora, a questão da banca tá assim. Ela dá uma chamada. Ela tem a maneira dela de fazer, né? Deixa eu ver o que aconteceu. Vou botar maior aqui na tela para você ver e ficar mais fácil para você, tá? Vou botar aqui, ó, essa questão da banca objetiva, né? 2022, ó, 2022. Aí diz o seguinte, ó. Eu vou botar dentro do arquivo que vocês vão receber, eu vou botar provas anteriores, tá? Com questões de informática. Eu vou botar provas anteriores, você vai pegar a apostila. O que é que vai no pacote da apostila de informática? Vai isso aqui, ó. Vai isso aqui, ó. Vai a cartilha de segurança da internet. Essa cartilha é muito legal. Vou abrir ela para você ver. Vai essa cartilha aqui também. Você acha que você vai receber só a apostila? Não, você vai receber mais coisa.
Igual a quem pede legislação. Quem pede apostila de legislação recebe um bocado de coisa lá. Ó, vai essa cartilha de segurança da internet para a internet, ó. Isso aqui, ó, vai falando muito sobre segurança, golpes na internet, ataques na internet, códigos maliciosos. Vem assim um descritivo sobre tudo de informática. Essa é a cartilha, ela está sempre sendo atualizada e ela serve muito para concursos. Concursos baseiam as questões nessa apostila aqui, ó. O que é furto de identidade, o que é fraude de antecipação de recursos financeiros, o que mais? O que é phishing, muito usado hoje em dia, né? O que é aí os modos de prevenção, porque isso aí acaba caindo nas questões, você vai ver que cai mesmo lá. Vou fechar aqui, vou mostrar para você aqui, ó, o que vai mais na apostila. Vai a apostila, essa apostila que a gente está preparando e vai provas anteriores, né? Vou até colocar aqui, ó, já para você, vou botar aqui, ó, cartilha de segurança na internet. Pronto. Aí vou botar assim a cartilha de segurança nessa pasta, certo? Aí vou botar aqui também provas anteriores. Vou botar provas anteriores. Isso aqui não vai, né? Isso aqui não vai. Isso aqui é edital e publicações. Vou botar aqui, ó, uma pasta chamada edital e publicações, tá? Pessoal, o arquivo vai em zip, vai zipado. Você descompacta o arquivo para você ter acesso ao arquivo, tá certo? Então não vou botar muito material não, mas tem um material que dá para você fazer uma revisão legal. Seja você fazendo para Lauro de Freitas ou fazendo para Itabuna, né? Concurso para Itabuna ou Lauro de Freitas. Então vamos finalizar o vídeo com essa parte de questões da banca, né? Como a banca cobrou. A banca fala assim, ó, o processador é o principal componente eletrônico de um computador. Ele fica acoplado na placa-mãe, como a gente viu lá, e é responsável pela execução com auxílio de memória dos dispositivos de entrada e saída de todas as operações do computador. Como o processador tende a esquentar, ele é coberto por um componente metálico que dissipa o calor. Aí ele quer saber o nome, porque o processador, ó, você vai botar aqui, ó, processador com cooler. Quando você tem um processador, ele vem com essa peça em cima. Ó. O processador ele vem com essa peça em cima. Essa peça chama cooler. Ele não queria nem saber do processador, ele queria saber só do cooler. Ele queria saber qual é o nome da peça que vai em cima lá do processador, tá? E aí é isso. Ele queria saber isso, né? E o nome disso aí é cooler, né? É o cooler. Então era essa a resposta que você deveria saber para dar. Como é que você sabe disso? Você vai estudar mais, você vai pegar mais recursos aí para você se aprofundar nesse assunto. Então, pessoal, é isso. Viu aí? São detalhes assim que a prova vai pedir, ó. Em cima da placa-mãe vai ter esse dissipador de calor, que é chamado de cooler. Tem vários modelos de cooler, né? Tem esse modelo aqui, tem esse modelo, tem vários modelos de cooler, ó. Tá? E ele fica em cima do processador ventilando, porque o processador esquenta demais. Vê como a prova ela pega você, aí ela vem falando de slot. O que é slot? Aí na parte da apostila que você vai pegar, você vai ter lá falando o que é slot. Placa de extensão, cache, viu aí? São palavras em inglês. Aí, se você não tem nenhum conhecimento, não estudou nada, aí fica difícil, né? Então a resposta aqui é letra D. Vou responder essa aqui, ó. Banca objetiva também, ano 2022. Só peguei questões novas, né? Então, considerando-se a comunicação entre uma máquina, cliente e um servidor, é correto afirmar que a figura abaixo demonstra. Olha, você vê que essa figura abaixo aqui demonstra o quê? Uma sequência de envio de uma informação, né, para algum lugar, né? Está enviando. Agora, pela sequência aqui, pelo código, dá para a gente saber o quê? Você de cara, você não vai entender isso aí, porque isso aqui é uma sequência de códigos de uma solicitação de uma conexão TCP, que é uma conexão entre dispositivos de rede, né? Então, só tendo algum conhecimento disso é que você teria você saberia responder essa questão, né? É uma questão de nível difícil. Algumas questões você vai perder. Qualquer um vai perder uma questão ou outra. Ninguém zera a prova e tira 100%. Quer dizer, ninguém não.
Alguns eram, mas é raro. As pessoas tiram 80%, 90%, 95%, mas zerar a prova, porque tem questões de nível fácil, tem questão de nível difícil, e tem aquela questão, quer dizer, de nível fácil todo mundo acerta, né? E tem aquela questão de nível médio, que é aquele que estudou um pouquinho acerta ela. Tem aquela questão de nível muito difícil, que para você acertar você teria que ser um AIS, né? Você teria que ser um estudante muito dedicado, com revisão, com leitura, várias vezes e tudo mais. Essa questão aqui, ó, de nível hard, de nível difícil. E essa questão anterior, professor, que nível é? Essa é nível F, fácil, né? Vamos para outra questão. Questão da banca, ó, essa 2023 já, ó. O que diz? Alternativa, assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de banco de dados. Essa tá lá no dicionário da informática, por isso que eu coloquei. O que é um banco de dados? É onde você organiza as informações, onde você bota uma série de informações organizadas para você buscar essas informações rapidamente. Então, qual seria o conceito de banco de dados? Proteger a informação de acesso não autorizado? Não, não é essa a função, né? Um código capaz de organizar, padronizar dados de um site ou aplicativo é isso aqui. Seria a letra B, né? É a parte física do computador? Não, porque a parte física do computador é o hardware, né? Seria um repositório sistemático de informações que podem ser acessadas com os dados organizados? Olha só, eu achei uma mais certa do que a primeira. Vou apagar isso aqui, ó. Então, ó, é um código? Então, essa aqui está errada, porque diz que é um código, na verdade. Não é um código. É um repositório sistemático de informações que podem ser acessadas, consultadas e organizadas. Tá? Se não tivesse essa última, poderia ser essa. Isso é questão de concurso. Concurso é assim. Concurso é um negócio bem dramático, né? Pode ter uma questão certa e uma mais certa ainda. Você tem que ler todas as questões para você saber. Olha porque eu coloquei a cartilha. Porque ó, sempre eles pedem, ó, de acordo com a cartilha de segurança da internet, sobre golpes na internet, em relação a furto de identidade, é necessário ficar atento a alguns indícios que podem demonstrar que sua identidade está sendo indevidamente usada por golpistas. Sobre esses indícios, marque C para as alternativas corretas e E para as erradas. Após assinalar as alternativas, preencha a sequência correta. Então aqui ele está perguntando, né, sobre golpes na internet e indícios de que sua identidade está sendo usada indevidamente, né? O usuário começa a ter problemas com órgãos de proteção ao crédito, é verdade, né? Essa está certa. Ao analisar o extrato de sua conta bancária e seu cartão de crédito, o usuário percebe transações que não foram realizadas por ele. Será que essa está certa? Essa também está certa, né? E o usuário recebe ligações, telefone, correspondências, e-mails referentes a assuntos sobre os quais sabe tudo a respeito. Se não foi ele que fez as transações, ele não sabe tudo a respeito. Então aqui, ó, aqui seria C, né? C, aqui C e aqui E, né? Então C, C e E só poderia ser a letra A. Viu aí como é que a banca cobra? É isso aí. A cartilha da internet tá incluso no pacote que você vai receber aí, tá bom? Para quem adquirir a apostila por R$ 9,90. Ah, professor, você só quer vender essa apostila. Pessoal, esse material dá um trabalho danado para montar. É justo você me dar R$ 9,90 por ela. Por quê? Porque eu não estou te dando só ela, eu estou te dando questões, estou te dando orientações aqui, estou te dando os outros arquivos, um monte de coisa. O que é R$ 9,90? Nada. Quer dizer, nada não é, mas é pouco para você adquirir um material bom e que você pode responder questões. E tem muita questão aí para responder. Você vai ver que a apostila tem umas 60, quase 70 páginas e de um material muito bom que pode te fazer a diferença, te colocar ali entre os classificados, né? Vale a pena, vale a pena. Me ajuda aí. É o seguinte, ó, prova objetiva, banca da prova objetiva. Uma senha serve para autenticar uma conta, ou seja, é usada no processo de verificação de identidade, assegurando que a pessoa é quem diz ser e que possui o direito de acessar o recurso em questão. Um dos elementos indicados na elaboração de senha está perguntando aqui sobre uma coisa muito simples, né? Você vai trabalhar na prefeitura, você vai trabalhar no órgão do Estado, você precisa saber de segurança da informação. Você vai elaborar uma senha, você tem que saber os princípios básicos para a elaboração de uma senha. Então, como é que você elabora uma senha? Os elementos que indicam
indicados na elaboração de uma senha, né? Inclusive na cartilha da CERT tem isso aqui, tá? Tem isso aqui. Então qualquer tipo de dado pessoal, nome, sobrenome, número de documento, você não deve usar. Você não deveria usar, né? Sequência de teclado, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, você não deveria usar. Números próximos, né? 987, 654 ou 147, 147, 89. Bem fácil de descobrir. É a primeira coisa que quem hackeia tenta, né? Já hackeei algumas coisas? Já, mas não coisa dos outros, coisas minhas, coisas que a gente tinha perdido senha. Já fiz o hackeamento. E a primeira coisa que a gente tenta é isso, né? Palavra que faça parte de listas, como nomes de música, time de futebol, também não, né? Então o que é que a gente tem que usar? Tipos de caracteres diferentes, misturar caracteres, números, sinais de pontuação, letras e letras maiúsculas e minúsculas. Essa é a alternativa certa. Viu aí? E na cartilha CERT, você lendo, você vai ficar bem atento a isso aí. Vai facilitar muito para você. Pessoal, então eu vou deixar aqui as outras questões da banca. Tem bastante aqui, ó, que eu coloquei. Deve ter mais umas 10 questões aqui da banca que você precisa responder. E eu vou deixar também na sequência o gabarito. E veja que embaixo continua a apostila, ó, com os componentes de hardware e software que é pedido no edital. Mais abaixo ainda, a gente vai falar aqui sobre a equivalência de capacidade de processamento, que é mais uma vez aqui uma repetição daquela parte de bits e bytes, só que agora com mais detalhes, falando também sobre gigahertz. Expande as informações sobre processador, memória e tudo mais. E aí a gente entra numa parte importante lá da apostila, do edital, que é software, a parte que fala de hardware e software. Na sequência, lá na apostila, vai ter também a parte que fala um pouco sobre o Word, com questões para você responder, e Excel também. A parte de segurança da informação para a internet, eu vou deixando aquela apostila da CERT-BR, né? Do CERT-BR, que é a apostila que traz todas as informações sobre segurança na internet. Essa cartilha é muito importante você ler, porque ela traz tudo sobre a segurança na internet, todos os detalhes, conceitos, informações muito relevantes e que os concursos costumam cobrar. Então esse material você já tem à parte lá, que eu não vou colocar na apostila porque vai junto. Mas essa parte que fala de software, sistemas operacionais, aplicativos, isso você deve se aprofundar na nossa apostila. Tá ok? Então é isso. Valeu e até a próxima aula sobre informática que a gente provavelmente vai fazer aí nos próximos dias. Valeu e até lá.